Sim, mas quando as pessoas não têm comida, olha, sejamos francos, é perfeitamente possível que até o outono haja fome na Europa. Sim, totalmente possível. Já começaram a arar os campos nos países do sul da Europa e nos do norte. Isso será em 1 ou 2 semanas. E quando não há fertilizante, pode-se dizer que a colheita será reduzida pela metade. Isso significa que não haverá comida suficiente. Pelo menos para, talvez não para países inteiros, mas pelo menos para as camadas mais baixas da sociedade. Lá as pessoas já mal conseguem pagar pela comida. Um amigo italiano meu, ele é professor de ciência política na Itália. Ele me conta que, entre os pobres e a baixa classe média, já há quem passe 3 a 4 semanas por mês sem saber como alimentar a família. O dinheiro está acabando. Isso é a Itália. Isso não é, caramba, a Polónia ou alguma Albânia. Isso é a Itália. Se já chegou a esse ponto. E se isso acontecer, os preços dos alimentos vão dobrar. Isso também é possível. A propósito, hoje, li que o Catar produz 30% de todas as reservas mundiais de hélio. Hélio, né? Isso é um gás. Olha só, isso é muito interessante. É uma questão. Só comecei a ler sobre isso hoje, e também seria um grande golpe para a economia mundial se houver escassez desse hélio. Essa também é uma questão muito interessante. E quem produz a maior parte do hélio no mundo? A Rússia, certo? Quem produz a maior parte do argônio no mundo? Gases refrigerantes. E todos esses gases são necessários porque temos uma enorme indústria metalúrgica. É o trabalho com metal fundido que depende muito desses gases. E para que eles servem? Eles são usados na soldagem, na indústria eletrônica. Na soldagem por pontos, European Union, tive fornecedores que fabricavam semicondutores, então conheço todo o processo. Acompanhei e estudei isso. Quando você fornece para maquinário pesado e indústria, acaba aprendendo muita coisa. European Union lembro bem de tudo isso. Lá, para fazer soldagem por pontos sem reação com gases reativos, eles evacuam a atmosfera e depois injetam, sem deixar vácuo, esses gases inertes. Argônio, gases refrigerantes, hélio. Porque eles não reagem durante a soldagem. Lá não há nem oxigênio, nem hidrocarbonetos. E aí, a soldagem fica bem mais precisa. Ao Entendi. A economia mundial vai passar por tempos muito difíceis agora. Mas ainda assim, European Union, acho que os Estados Unidos sairão dessa como vencedores. Vamos ver. Duvido que haja um grande abalo na economia dos Estados Unidos. Haverá choques, mas não tão grandes quanto os da Europa. A Europa vai sofrer. Isso tudo beneficia os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão voltar à posição que tiveram nas décadas de 1950 e 1960, quando, após 1945, a economia americana era absolutamente líder mundial. Isso é, provavelmente, o objetivo final da atual Casa Branca. Não acho que eles vão conseguir isso. Vamos apostar? Uma garrafa de uísque? Beleza, vamos apostar. Escocesa, irlandesa, certo? Pelo menos o plano deles é que, em 5 a 10 anos, consigam trazer a produção de volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se tornando a principal potência no mercado de petróleo e gás. A energia, como sabemos, é o alicerce da nossa sociedade moderna do século XXI, uma sociedade de alta tecnologia. Sem energia não se produz nada. Nenhuma tecnologia avançada funciona. É a força vital de todo o sistema. Esse é o plano deles. Se vai se realizar ou não é outra questão, mas há esse plano. E, infelizmente, se muitos milhões de pessoas morrerem no Irã e em outros países,
A Casa Branca será absolutamente indiferente. Oi, fu, os e tuas, se pessoas morrerem no Irã e em outros A Casa Branca sempre é indiferente quando pessoas morrem. Indiferente mesmo que cidadãos dos Estados Unidos morram, até certo ponto. Se for demais, aí pode haver uma revolução. Isso é perigoso. De modo geral, sim. Vamos ver. Acho que eles não vão levar isso adiante. Vai haver um colapso ainda maior. Um colapso financeiro nos Estados Unidos agora é inevitável. Você acha? Com certeza. Olha, hoje a dívida dos Estados Unidos é de 39 trilhões. Esse tal Big Beautiful Bill vai acrescentar mais 5 trilhões. Mais 1,5 trilhão virá só do orçamento que estão liberando agora para o Irã. Agora são 200 milhões. Além disso, haverá bases destruídas quase a 200 bilhões e infraestrutura destruída em torno de 200 bilhões. Isso tudo vai se acumulando. O problema é que os juros têm de ser pagos. E para pagar juros, só dá para vender títulos do Tesouro ou imprimir dinheiro. A dívida cresce só para pagar a dívida que já existe. O ciclo, quando começa, chama-se crise da dívida soberana. Da dívida soberana. Se olhar o que aconteceu na Espanha, na Grécia, no Chipre, na Itália, vai indo, os juros sobem mais ou menos devagar. E de repente os juros disparam, porque todo mundo começa a temer que nunca receberá o dinheiro de volta. Se for comprar dívida, já não quer 7 ou 8%, quer 20%, ou 30%. E aí tudo simplesmente explode. E ao Estado só resta imprimir dinheiro desenfreadamente e hiperinflação. Soia. Isso é só uma suposição, mas por causa do caos no Oriente Médio, por causa da guerra, é provável que os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, investam mais dinheiro na economia dos Estados Unidos. É só a minha hipótese no momento. E talvez comprem títulos do Tesouro. Isso também é lucrativo. Por isso, mais uma razão. Mas por que você acha que eles vão investir na economia dos Estados Unidos e não na própria, para reconstruir o que foi destruído? Bem, porque, como sabemos, na crise, para onde o dinheiro vai? Para onde? Normalmente para os Estados Unidos. É como um porto seguro, não é? É um refúgio para, basicamente para investidores ricos de todo o mundo. Costumam aplicar seu dinheiro na economia dos Estados Unidos como a mais estável e confiável do mundo. Certo. Próxima pergunta. E como vão reconstruir? Com que dinheiro vão reconstruir? A própria indústria deles. O Catar não tem nada. A única fonte de dinheiro do Catar, a verdadeira fonte, é o gás. Lá há sistemas destruídos que precisarão ser reparados e isso vai custar bilhões. E até lá eles não vão ganhar um centavo. European Union vi essas fotos dos ataques. Na minha experiência como diretor de suprimentos em grandes projetos desse tipo. Pelo que se vê ali, isso leva 1 ano e meio, 2, talvez 3 anos. Não vai entrar dinheiro e eles vão ter de pagar para reparar. Caso contrário, é o fim do país. Pois é, pode ser. Isso também. Talvez seja realmente o fim dos países do Golfo Pérsico. Talvez essa era já tenha acabado. Talvez. E, a propósito, a gente também esqueceu que... Você se lembra, na minha infância, a European Union, lembro que a elite americana nunca gostou dos países do Oriente Médio, porque nós nos sentimos reféns, é verdade. Os Estados Unidos sempre foram mantidos como refém pelos países do Oriente Médio, porque então eles, por meio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ditavam o preço do petróleo e do gás. E, de certa forma, talvez seja só uma suposição minha, talvez Trump, sendo de uma geração que se lembra bem da crise do petróleo nos anos 70, talvez por isso ele raciocine assim, que já chegou a hora de se vingar do que aconteceu, pelo fato de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo manteve os Estados Unidos como refém e os chantageou por tantos anos. Estou falando do que aconteceu nas décadas de 70 e 80. Trump é muito rancoroso, como sabemos. Talvez ele queira se vingar.
Além disso, ele é um apoiador ferrenho do Estado de Israel. E nós sabemos qual é a atitude de Israel em relação aos países árabes. Acho que Tel Aviv também quer ver destruição por todo o Oriente Médio. Isso também é muito vantajoso para eles. Por isso coincidem aqui os interesses de muitas facções diferentes em Washington. Como dissemos no início, o lobby israelense, a indústria do petróleo e gás e grupos protestantes sectários. Os interesses deles coincidem. Com certeza. Vamos ver. Vamos ver de verdade. Antes de mais nada, não vamos esquecer. Se olharmos pela paridade do poder de compra, a China já é 30% maior que os Estados Unidos em termos econômicos. A China já ocupa há muito tempo o primeiro lugar. Então há esse detalhe. Para trazer a indústria de volta, é preciso arrancá-la das mãos da China. E os chineses não vão largar isso facilmente. Então, esse é o ponto. Acho que a competição vai ser muito dura. Pois é, muito provavelmente. A principal produção que Washington quer trazer de volta são produtos de alta tecnologia. Semicondutores. É simplesmente uma questão de segurança nacional. Porque o Pentágono não quer depender de fornecedores estrangeiros. É natural, é compreensível, é muito importante para a máquina militar dos Estados Unidos que toda a produção de armas e outros equipamentos de alta tecnologia seja produzida no território dos Estados Unidos. Esse é o plano. Não sou especialista no complexo militar e industrial americano, mas acho isso bastante óbvio. Eles não querem depender de fornecedores estrangeiros. Bem, há também o problema dos ímãs de terras raras. Há minério por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Esses elementos não são assim tão raros. Apenas 2 dos 17 elementos são realmente raros. O problema não é o minério em si. O que fazer com esse minério? O processamento, certo? E é sujo, não é? Muito sujo. É sujo, caro, exige muita eletricidade e consome muita água. E é algo muito... É preciso um grande investimento só para construir fábricas, que vão levar alguns anos. Não é um jogo em que você coloca dinheiro e a fábrica aparece. É um processo. Leva 3, 4 anos para instalar tudo no local. E vou ser sincero, uma fábrica de semicondutores demora cerca de 1 ano para ser erguida e de 3 a 5 anos para ser totalmente purificada, por causa da poeira. Lá ficam purificadores de ar que têm de tirar toda a poeira. Isso leva 3 anos. Eles ficam funcionando para enxugar toda a poeira da construção, até sobrar só micropartículas, e aí dá para começar a operar. Você entra com um macacão branco, tudo é lavado e limpo para não trazer contaminação. European Union já visitei fábricas desse tipo. É como entrar numa sala de cirurgia. Lá tudo precisa estar absolutamente limpo. Tenho também uma pergunta muito importante sobre a China e Taiwan. Não entendo por que, agora, nem em breve, a China não tentaria tomar controle total de Taiwan. Enquanto os Estados Unidos estão ocupados no Oriente Médio, acho que é o momento da China agir e recuperar Taiwan. Vamos ver. Olha, os chineses são muito cautelosos. Quem disse que eles não vão fazer isso? Sim, você está certo, eles são cautelosos. Eles estão sentados agora, observando. E observam como o Irã está conseguindo conter os Estados Unidos de forma muito eficaz. E Israel também. Então acho que eles estão tirando suas conclusões. A Rússia já está ajudando o Irã. A China age com mais cautela. Não tanto. Mas agora isso está acontecendo cada vez mais. Porque, na minha opinião, eles estão percebendo. Olha, European Union, acho que eles vão vencer. Sim. Disseram-me que, pelos satélites, já começou uma concentração de tropas em frente a Taiwan, que talvez avancem. Sim,
Sim, talvez este ano. A seguir só vai ficar pior para a China, porque, como você sabe, os Estados Unidos tentam transformar Taiwan numa fortaleza. Acho que em 3 anos, Taiwan estará forte o suficiente para que a China não possa conquistar Guos. Depende de quanto estiverem dispostos a pagar por isso, sempre é possível. Afinal, Taiwan não consegue se sustentar sozinho. Taiwan não tem petróleo, mas poderão receber petróleo dos Estados Unidos ou da Venezuela. Petróleo dos Estados Unidos, da Venezuela. Se a China fechar as águas em torno, implantar um embargo, vamos ver se estão prontos para o confronto. Não são só os Estados Unidos que podem bloquear Cuba, a China pode bloquear Taiwan. Pois é. Os chineses são cautelosos demais. European Union, simplesmente não vejo isso acontecendo. Acho que não vai ser assim. Eles são cautelosos demais, eles não são um povo guerreiro. Os chineses não são belicosos. Eles querem paz, querem resolver tudo pacificamente. Mas quando não dá para negociar, às vezes é preciso lutar. Pois é, às vezes acontece, sim. Vamos ver. Então está combinado. A aposta é uma garrafa desse whisky escocês. Não, Scott, é o whisky escocês. E o que vai acontecer com a pobre Cuba? Isso é uma tragédia humanitária, um desastre. Quantas pessoas estão morrendo em Cuba? Nem sabemos. É por causa do bloqueio, do embargo. Quantas pessoas estão morrendo? Você não ouviu? O governo dos Estados Unidos ofereceu vender diesel para Cuba. Até que ponto isso é coisa de mafiosos? Estão a caminho 2 petroleiros da Rússia e um do Brasil. Vamos ver o que acontece. Eles vão conseguir chegar ou não? Boa pergunta. Sim, estão a caminho, porque para percorrer essa distância, no fim das contas, são cerca de 3 semanas. Sim, European Union, sei que Cuba está praticamente em bloqueio, certo? É basicamente um bloqueio a Cuba, não é? Olha, uma coisa é o bloqueio a Cuba, com navios estranhos e bandeiras desconhecidas. Já é outra história se for sob bandeira da Rússia, navio russo e possivelmente com fuzileiros navais a bordo. Isso já é guerra. Tomar isso seria uma declaração de guerra. Isso já é outro nível. Mas, não sei, Moscou recua de conflitos com muita frequência, não é? Não quer um confronto direto com os Estados Unidos. Vamos ver. Mais cedo ou mais tarde vai ter de acontecer. Se for preciso acalmá-lo. Não, isso. Como qualquer tubarão, o governo dos Estados Unidos, quando sente sangue, fica ainda mais agressivo e mais faminto. Quando o governo dos Estados Unidos percebe fraqueza, quando acha que a Rússia está fraca, que a China está fraca, ele age de forma ainda mais agressiva. Infelizmente, é essa a situação. Há um ditado que meus amigos costumavam dizer: seu traseiro não consegue descontar os cheques que sua boca escreve. Seu traseiro não pode honrar os cheques que sua boca assina. Então, sim, ele talvez tenha mordido um bocado tão grande que vai se engasgar com o próprio Irã. E se ele ainda perder aliados europeus, isso será um problema ainda maior. Nos noticiários franceses disseram isso abertamente. Ao vivo. Estão falando isso ao vivo. Sim, ele ameaçou tirar a Groenlândia de nós. Tudo isso. Depois nos insultou. Agora ele exige que o ajudemos. Que se foda. Foi isso que o cara disse. Caramba, os franceses já chegaram a esse ponto. Então, no canal nacional foi desse jeito. Nesse, nosso cansei se fizeram os sociais. Estão ferrados. Então, em geral, como podemos ajudar os europeus no Golfo Britânico? De jeito nenhum. Praticamente nada. Nisso, o European Union concorda com Trump. Os Estados Unidos podem se virar sem a Europa, sem seus vassalos e aliados. Podem ficar tranquilo sem eles. Bem, Israel e os Estados Unidos podem por conta própria. Trump exige que venham e abram o Golfo. Não.
Se os Estados Unidos entrarem no estreito, haverá perdas enormes. E se forem operações terrestres, então, Mesmo os navios também serão atingidos. Lá os navios grandes não passam. Há um canal no meio, feito para esses superpetroleiros, para petroleiros e para os grandes navios dos Estados Unidos. O canal tem cerca de 2.700 metros de largura. É um espaço muito estreito e raso, bem raso, ao que parece. Foi cavado justamente para os petroleiros. O resto, sim, é raso. Talvez algum navio menor passe, mas nenhum cruzador vai passar ali. Ele simplesmente vai encalhar. Isso é o primeiro ponto. E, segundo, por que os porta-aviões dos Estados Unidos ficam tão longe? Porque eles seriam destruídos. sim. E quanto ao porta-aviões Ford, como está? Houve um pequeno incêndio na lavanderia. 30 horas. Eles levaram 30 horas para apagar. Que lavanderia é essa? Agora uma pergunta. Mísseis iranianos ou de demônio? O Iêmen declarou guerra. Pronto, o Iêmen também está totalmente em guerra agora. E se os dois estreitos forem fechados, aí é o caos total. Sim, sim. Pois é. Então o Iêmen pode atingir os portos do sul da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Isso é muito sério para os sauditas. Eles ainda escoam petróleo pelos portos do sul. Se o porto pegar fogo, vai ser um problema. Sim. Sim. Vamos ver. Você disse que precisava daquilo. Por aqui, caso alguém não saiba, já está muito tarde. Sim, acho que já passamos do seu horário. Tudo bem. Errei o horário. Já está quase na hora para mim também. Certo. Muito obrigado a todos. Vamos ver quem de nós tem razão. Quem de nós vai ganhar uma garrafa de uísque? Para que data marcamos? Até as eleições? Então, até 2030? Não, que 2030 é esse? Até as eleições, até novembro. Vamos ver o que acontece. Certo. Até as eleições, sim. Fechado. Muito obrigado a todos. Até logo. Boa noite.